Olá, meus bananinha, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal. Eu sou a Michelle Marques e você está no Livros da Banana. Hoje eu vim responder a tag 50% literária. Tem um tempo que eu não respondo ela. Eu acho que a última vez que eu respondi ela deve ter uns 2 a 3 anos, lá no outro canal que eu tinha, que deixei pra Laurinha, como eu já tinha falado pra vocês. Essa tag eu acho que ela tem que ser respondida no final mesmo de junho. Ali hoje é 28 de junho, né? A comecinho de julho, né? Porque você tem do dia 1º de janeiro até o dia 30 de junho para ler, né? Ainda tem 3 dias para ler livro. Eu não vou ler mais livro, já concluí minha TBA. Mas se desse, talvez algum livro aí nesses 3 dias me surpreendesse e estaria aqui na nossa tag literária. Então, eu acho que essa tag tem que ser respondida mesmo no finalzinho do mês ou comecinho de julho. E você ter aí, né, esse balancete dos 6 meses, do dia 1º de janeiro ao dia 30 de junho. Por aqui eu já concluí a minha TBA, a TBA que eu separei para ler em junho, os 4 livros. Eu não vou ler mais nada nesses 3 dias, eu vou fazer outras atividades, eu vou pro cinema, vou assistir filme aqui em casa também com a Laurinha, vou fazer outras atividades, sem ser, né, passar o fim de semana lendo. Como eu concluí a minha TBA, está tudo certo. É novo por aqui, se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa um comentário de onde você está assistindo esse vídeo, até onde ele está chegando para você, né? Eu sou de São Paulo, capital, e até onde que ele está indo para você aqui pelo YouTube, tá bom? Então vamos lá, temos muitos livros aqui para apresentar, muitas novidades aqui o que eu quero ler durante o ano. E eu vou usar aqui a minha colinha aqui que tá no celular da Laura. Vamos lá. Tag dos 50%. Primeiro, o melhor livro que você leu até agora, em 2025. Quem já está aqui no comecinho do canal que eu iniciei, vocês viram que eu fiz uma tatuagem literária, né? Se você não viu o vídeo dessa tatuagem literária, depois dá uma olhadinha aqui no canal e vai lá assistir para você ver minha tatuagem literária, como foi feita, o processo dela. O melhor livro lido até agora, e não só até agora, ele se torna, né? Quando eu faço essa tatuagem literária, ele se torna o melhor livro lido da minha vida, né? Que é o livro A Menina que Roubava Livros. Eu tenho aqui a tatuagem literária que eu fiz. Ui, vou ver se depois eu consigo tirar uma foto e colocar aqui. Ó. A mesma fonte do livro, né, do título, as mesmas cores. Então, eu quis deixar bem original ao título do livro. Como eu falei em outros vídeos, esse é um livro que ele tem que ser lido devagar. Ele não pode estar em uma maratona literária, porque senão você vai deixar passar muita coisa linda que vai te emocionar, que vai machucar a sua alma. E eu só tenho para dizer que leia. Leia esse livro, leia ele com calma, deguste ele. É um livro que faz você pensar muito na vida, que faz você pensar muito na maldade que um homem consegue causar ao outro, né? Como que um homem consegue matar outro? Como um homem consegue matar crianças em nome de uma guerra, em nome de uma atrocidade, né? Um país contra o outro. Então, que a gente vai ter esqueci o nome dela, gente. A Liz, e a Liz, como a morte chama ela aqui, porque é a morte que tá contando a história. A morte vai contar a história da Liz, que ela chama a Liz de a roubadora de livros. Gente, é muito lindo, é muito tocante, é muito triste, né? A morte fala assim, ela também fala uma coisa muito interessante, como que o ser humano, todo mundo vai morrer, isso é fato, tá? Mas como que as pessoas conseguem acelerar esse processo? E, tipo, se arriscando, colocando sua vida em risco, essas coisas. Como as pessoas conseguem acelerar esse processo? Então, assim, é muito interessante a narrativa aqui. Eu quero ler tudo desse autor. Eu vou colocar mais um livro dele na minha lista. Os livros dele são caros.
E eu quero ler o outro livro, não sei se é alguma coisa sobre o céu, alguma coisa assim. Então eu quero ler mais desse autor. Ele toca a sua alma, ele toca a sua mente, ele faz você ficar com um bolo aqui na garganta, sabe? Que você quer chorar e você não pode, sabe, se derramar em lágrimas, menos em público, porque eu li ele em público e eu não podia chorar do jeito que eu queria chorar. Então, logo mais eu quero fazer de novo a releitura dele pra eu chorar em casa. Chorar, 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 chorar. E aqui eu deixo uma frase pra vocês. Uma mensagem. Quando a morte conta uma história, você deve parar para ler. Então, esse é o melhor livro lido de 2025 e o melhor livro lido da minha vida. Vamos para a segunda pergunta. A melhor continuação que você leu até agora. Esse eu vou ter que dar uma roubadinha, uma pequena roubadinha. Por quê? Temos duas continuações que eu li esse ano e foi maravilhoso. Com certeza elas duas vão estar nos melhores livros lidos de 2025, que é Harry Potter e as Relíquias da Morte. Gente, que livro! Cara, que livro! Leia Harry Potter, não importa a sua idade, Harry Potter é maravilhoso. A escrita dessa mulher é incrível. Eu li um outro livro que ela lançou, ai meu Deus do céu, com outro nome. Gente, se quem lê Harry Potter e vai ler aquele livro, o outro livro que ela lançou, que tem até uma série, que ela escreve como Robert, o nome de um homem, é um pseudônimo, né? Gente, não é a mesma autora. Eu acho que quem tá escrevendo aquele livro é outra pessoa e ela tá emprestando o nome dela, porque assim, não tem comparação. Michelle, isso aqui é um livro de fantasia, aquele livro é um livro de investigação policial. Mas, gente, deixa eu falar um negócio pra vocês aqui. Isso dá um pequeno spoiler do primeiro livro, tá? É um pequeno spoiler. Como é que você mata uma pessoa? Você matou. Você cometeu um crime. Aí, a polícia fez lá o inquérito e concluiu que a pessoa que a pessoa se jogou lá. Aí passa um tempo, você, o assassino, contrata um detetive para investigar a morte da pessoa. Para ver se a pessoa realmente cometeu aquele coisa, sendo que foi você que matou ela. Ali, pra mim, aquele livro cagou no pau, acabou com o livro. Eu não quis continuar a série. Eu falei, gente, não pode ser a mesma mulher. Não pode ser a mesma. Quem leu Harry Potter não pode ser a mesma mulher que escreveu Harry Potter e escreveu esse livro. Gente, é uma série grande aí. O Chamado do Cuco. Então não pode ser a mesma mulher. Não pode. Então, eu acho que quem tá escrevendo O Chamado do Cuco é outra pessoa e ela tá emprestando o nome. Porque não pode ser a mesma mulher que escreveu Harry Potter. Aí, também eu preciso depor o terceiro aqui, gente, de Guerra dos Tronos, né? Foi uma das melhores continuações. Pra mim é o melhor livro da série, né? Eu li até agora o terceiro. Preciso finalizar o quarto e o quinto. Isso aqui não é marcação, isso aqui é os capítulos, tá? Porque, como eu falei em outros vídeos, ele demora muito pra voltar os capítulos das pessoas, dos personagens. Então, quando volta, você já nem lembra mais o que aconteceu lá atrás, 5, 6, 7 capítulos atrás. Aí eu procurava aqui rapidinho, achava e lia eu lia o último trecho, assim, pra continuar o próximo capítulo lá do personagem. Então isso me ajudou bastante, tá? Então é um livro maravilhoso, pra mim foi o melhor, e junto com Harry Potter, uma das melhores continuações que eu fiz esse ano. É isso, gente, eu hablo mesmo! Ai, gente, esses erros assim não consegue me ganhar. Ai. Terceiro. Algum lançamento do primeiro semestre que você ainda não leu, mas quer muito? Eu quero... Cadê ele? Eu acho que ele foi lançado agora, tá? Do primeiro semestre. Guerra, Adorável Guerra. Essa capa lindíssima, da Dark Side Books. É uma capa belíssima. E ele foi lançado, eu quero ler muito ele ainda esse ano. Não sei se é com os deuses que vai contar a história, a deusa do amor e o deus da guerra. Então a gente vai acompanhar aqui a história de duas histórias de amor, dois casais, e vai falar sobre a guerra, né? A Primeira Guerra Mundial, em 1917. Então,
É um livro que eu acho que foi lançado esse ano. Gente, me corrige aí. É... O livro mais aguardado do segundo semestre. Olha, assim, eu não tô acompanhando lançamentos, porque eu tenho muita coisa pra ler. Chegou muita coisa aqui do aniversário. Se você não viu, depois vai assistir o vídeo lá do unboxing de aniversário. Eu ganhei muito livro de presente de aniversário. Porque eu obrigo minhas amigas a me dar livro, eu obrigo. Depois vai lá assistir pra você ver tudo que eu ganhei de presente de aniversário. Então eu não tô acompanhando os lançamentos, mas eu vi que tem um livro, Pisque, do Stephen King, que acabou de ser lançado aqui agora na Bienal do Livro, lá no Rio. E eu vou depois procurar mais informações para saber sobre esse livro e se eu vou colocar ele na minha lista. Mas por enquanto eu não tenho nenhum lançamento aguardando, né, pro segundo semestre. O livro que mais te decepcionou esse ano? São 3, tá? Vou dar uma roubadinha aqui. O primeiro foi Canção de Niná. Gente, aquele livro, ele ganhou um prêmio lá na França. Gente. É um livro fininho, mas um livro que fica tanta ponta solta. Um livro que você não entende nada. Tipo assim, a história era muito boa, mas você não sabe quem matou. Não tem essa revelação quem foi que matou as crianças, porque bem na primeira página você sabe que as crianças morreram. Você não sabe quem matou, se foi a mãe ou se foi a babá. Aí a vida da babá, várias pontas soltas e o final, gente, sem pé nem cabeça. Aí você vira assim a última folha, acabou. Não tem mais continuação, acabou. Aquela bosta ali. Aquele final bosta. É um final bosta. Horrível. Tá? Um livro assim que me decepcionou. Graças a Deus eu peguei ele emprestado no Sesc. Eu sempre que eu passo no Sesc eu pego muito livro emprestado. E eu não comprei, graças a Deus, né? Senão eu ia jogar o dinheiro no lixo, né? Olha, se eu tivesse comprado eu tinha jogado aquele livro no lixo. Horrível. Aí o segundo que também me decepcionou muito foi A Hipótese do Amor. Eu comprei a edição de luxo lá na Bienal do Livro do ano passado. E eu li esse ano e eu odiei o livro. Eu achei uma história muito rasa. Eu achei muito fútil, muito infantil. Personagens adultos, né? Com mais de 20 e poucos anos. Tendo essas atitudes infantis, de adolescente. Acho que nem adolescente tem essas atitudes. Então eu não gosto desse tipo de história. Eu não gosto, eu não curto. E... ai, as cenas lá, gente, teve a cena, eu falei lá, eu até esqueci de falar lá na resenha, que teve a cena lá do Hot. Gente, a menina tinha muito tempo que ela não fazia o negócio lá, o tchaca-tchaca na muchaca. E aí ela foi fazer o tchaca-tchaca na muchaca com Adam. Beleza, fez, maravilha, blá, blá, blá. Aí ela tá toda dolorida. Eu presto muita atenção nas leituras, gente. Ela tá toda dolorida, ela fez o negócio lá, o cara, né? O negócio gigante deixou ela dolorida. Aí ele vai e fala pra ela que ele quer de novo. Aí ela fala assim, eu tô toda dolorida. Tá doendo, né? Aí ele fala, então tá bom, né? Tipo assim, então tá, né? Já que você não quer, fazer o quê? Aí ela vai e aceita fazer de novo o tchaca-tchaca na tchaca com o cara, não porque ela queria, porque para agradar o bonito. E ela toda dolorida. Então assim, essa parte também foi, gente, o fim. Que coisa horrorosa, como as pessoas, como os leitores não prestam atenção nesses detalhes. A menina foi fazer o tchaca-tchaca na muchaca com dor pela segunda vez, só pra agradar o personagem masculino ali. Então, tipo, esses negócios assim, gente, não me ganha, não me pega. E, ó, são pontos que eu detono o livro, que pra mim, 0 livro. Eu deixei ele com, acho que foi 3 ou 2,5, tá? Me decepcionou. Aí o outro, eu achei ele, eu fiquei tão, olha, quase que eu entro numa ressaca literária por conta dele, tá? Foi esse livro aqui, Em Algum Lugar nas Estrelas. Menino, eu fiquei acho que uns 10 dias lendo isso, ele é fininho, tá? E aqui vai contar a história de 2 meninos, contado por criança. Eu adoro o livro contado por crianças. Só que, gente, ele vai contar a história do Pi. O Pi é o número da calculadora. O Pi. Aí eu falei, gente do céu, como eu tô perdendo o meu tempo, mas eu vou concluir. Aí concluí ele... e ele tá separado aqui pra fazer... eu faço doação de livro, né? Aí é isso, gente. Ai, que horror.
Ai, meu Deus do céu, aqui seriam os livros que mais te decepcionaram esse ano. Ai, 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 ai. O livro que mais te surpreendeu esse ano. Bom, eu vou ter que dar uma roubadinha. Ai, Michelle, essa tag tá cheia de roubadinhas. Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho para receber todos os vídeos, que vai ter vídeo de TBA, livros sobre o que eu li, né, esse mês de junho, a minha opinião sobre os 4 livros que eu li e finalizei. Então, assim, um livro que me surpreendeu muito, mas, cara, muito, 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 foi Tudo que Deixamos Inacabado. Que livro, gente. Olha, um livro de uma verdadeira história de amor, com um plot. Não tem como você adivinhar esse plot. Eu te desafio a ler e adivinhar o plot. Não tem como. Impossível. Não sei que você seja um grande Sherlock Holmes. Que eu duvido. Gente, tem um plot nesse livro. Gente, eu chorei tanto. Eu chorei tanto e eu tive que engolir meu choro. Por quê? Eu estava lendo dentro do metrô e eu não queria que o povo ficava olhando pra minha cara, eu chorando. Então, tipo, as lágrimas caíram, eu tive que engolir o choro, sabe? Sabe aquele choro na garganta? Eu tive que engolir. Então, esse aqui foi um livro que me surpreendeu muito, 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 muito. Eu amei o plot, eu chorei. Aí, o outro livro também que me surpreendeu, eu acabei de terminar ele, terminei ele ontem, tá? Terminei ele ontem, dia 27 de junho. É um livro que eu preciso fazer uma resenha dele. Laurinha! Oi. A toalha, filha! Laurinha saindo ali do banheiro sem toalha. Oh, meu Deus, tá molhando a casa toda. Então, é um livro que eu vou fazer uma resenha dele. É um livro impactante, é um livro cruel, é um livro onde todo mundo falha, né? O homem falha, a mulher falha, o governo falha, o sistema falha. E eu estou falando de Anatomia de uma Execução. Eu não tenho palavras para descrever esse livro, tá? Ele é doloroso, ele é cruel, mas ele é sobre escolhas, né? Não é e se eu tivesse feito isso? E por que você não fez isso? Né? Em vez de você matar, porque você não optou por outra opção? Cara, eu não consigo falar mesmo pra vocês. É um livro onde tem muitos erros humanos, sabe? Onde começa lá atrás, com um namoro, com uma gravidez, com um relacionamento abusivo, narcisista, violência doméstica, violência infantil, onde começa tudo lá atrás, né? Eu falo que é o ciclo vicioso, né? O nosso ciclo vicioso, principalmente da classe baixa, né? Da classe trabalhadora, da pobreza, do pessoal das famílias pobres, onde isso acontece muitas vezes. Quem tá ligando aí a TV, tá entrando no YouTube, no Instagram, tá vendo o caso do menino de 14 anos, uma criança de 14 anos que matou os pais e o irmão, né? Pra mim, Michelle, tá? Eu sempre falo, ninguém nasce mal. Alguma coisa tá errada ali no meio do caminho. Então, você não consegue olhar um bebê de 8 meses, ou um bebê de 5 meses, ou um bebê de 1 ano, e falar que no futuro, você aponta e fala, esse bebê vai ser um assassino, um serial killer. Você não consegue, os médicos não conseguem, os neurocientistas não conseguem, como minha amiga Luzia fala, né, os neurocientistas. Não consegue, você não consegue adivinhar o futuro, porque alguma coisa dá errado no meio do caminho. Então eu não tenho traços de psicopatia nem nada, mas pode ser que alguma coisa dê errado e eu mate alguém. Um exemplo, tá? Entende? Algo deu errado no meio do caminho. Então é isso, algo dá errado no meio do caminho, algo dá errado na infância, violência dentro de casa, como eu posso dizer, a falta de comida dentro de casa, a revolta dentro das pessoas. É lógico que isso não dá motivo para as pessoas saírem matando as outras, mas o que a gente vê nas redes sociais, o ódio um pelo outro, o empregado indo trabalhar com raiva do chefe, o chefe indo trabalhar, já acorda de manhã com raiva daquele funcionário que provavelmente vai dar um perdido nele ali no serviço. Então as pessoas estão com muita raiva diariamente, devido, né, a vários fatores, né? Infância, família, falta de dinheiro, o sistema corrupto que a gente tem no nosso país, na política, né? Agora os deputados, os queridos deputados, aumentaram para 513 deputados no nosso país para 531.
Então, ano que vem, não vai ser 503, o que eu acho um absurdo. Vai ser 531 pessoas exercendo a função de deputado e ganhando salários de mais de 30 mil. Pra mim, tinha que ser um deputado por estado. Um deputado pro estado de São Paulo, um pro Rio, um pra Minas Gerais, um pra Bahia, e assim por diante. Igual o governo, sabe? Igual o governo. Tinha que ser assim, igual governadores, um pra cada. Ai, gente, é isso. O sistema é falho, as pessoas são falhas, revoltadas, não fazem terapia, não conversam com as outras pessoas, vivem com ódio dentro delas, não agradecem o que têm. Então, assim, é vários fatores, tá? Então, é um livro que eu preciso fazer a resenha dele, mas se você tem, leia, se ele tá na sua lista, se sobrar um dinheirinho, compre esse livro. E o final dele, assim, é muito triste também, sabe? E se eu não tivesse matado? Eu não estaria nesse lugar agora. São sobre consequências das suas atitudes, né? Leis que funcionam lá fora, né? No nosso país as leis não funcionam. A pessoa mata, depois de 24 horas ela vai na delegacia e sai. Maioria. Às vezes não fica nem 10 anos preso. E esse menino de 14 anos, ele vai ficar 3 anos numa fundação casa e vai sair com nome limpo, outro nome, para estar no meio da sociedade, porque o nosso país, os deputados, os vereadores não estão preocupados em diminuir a idade, né, penal aí, a maioridade penal, que para mim deveria ser a partir dos 12 anos. 12 anos você cometeu um crime, você tem que pagar por ele. Então é isso, gente. É um livro, é o livro, tá? Novo autor favorito que lançou seu primeiro livro nesse semestre, que você conheceu recentemente. Então, assim, eu conheci recentemente, fiz a leitura esse ano, foi muito legal, muito legal. É um livro... Ai, gente, mas é engraçado esse livro, viu? A Estranha Sally Diamond. Gente, muito legal. É um livro que vai te surpreender, que você vai dar risadas com a Sally de alguns momentos ali. Assim, aqui no livro ela não é diagnosticada com autismo, mas ela tem alguma coisa, porque assim, não é normal isso, tá? Esse tipo de comportamento. Um exemplo, as crianças tá lá jogando pedra na casa dela, aí uma cai e ela vai socorrer. Aí ela socorre essa criança e leva pra dentro de casa. Aí ela fala assim, você quer um whisky? Que ela sabe que o uísque acalma as pessoas. E a menina, acho que a menina tem 10 ou 11 anos, a menina tá nervosa porque tem medo da Sally. E ela oferece o uísque pra criança. Então, assim, tem algumas cenas aqui bem cômicas. E como eu falei, né? Pra mim, ninguém nasce mal. Alguma coisa dá errado na infância, no meio do caminho. E é o que acontece aqui dentro, tá? Vocês vão ler, vão entender. Não, filha. Vocês vão ler, vão entender. Muito interessante, tá? Esse livro, a história aqui por trás, né? Desse outro personagem que ele tá oculto, depois a gente vai conhecendo ele. Então é um livro bem interessante. E é isso, a minha opinião é essa, que ninguém nasce mal. Alguma coisa dá errada no meio do caminho. A sua quedinha pro personagem fictício mais recente. Vou falar a verdade assim pra vocês, eu gosto do Jon Snow, né, da Guerra dos Tronos. Eu adoro ele, eu acho ele um dos melhores personagens do livro. E pra mim é ele, tá? O Jon Snow da Guerra dos Tronos. Aqui também essa pergunta, seu personagem favorito mais recente? Praticamente a mesma pergunta, né? Ai, meu Deus do céu. O Jon Snow. No livro a menina fica assim, sabe nada, Jon Snow? Jon Snow, você não sabe de nada. E o Jon Snow sabe de tudo, gente. É muito legal Guerra dos Tronos. Eu sei que as pessoas têm medo de ler Guerra dos Tronos por conta da diagramação e por ele ser um calhamaço. Mas, gente, é tão legal. Acontece tanta coisa em uma página, acontece tanta coisa. E você vai devorando o livro, e assim, ó, você lê rapidinho. Não, é lógico, você vai ler assim entre 10 a 15 dias se você tem uma rotina, né, bem atarefada, trabalha, estuda, lê no meio do caminho, como eu, né, lê indo pro serviço. Então, mas é um livro muito legal, uma série muito legal, tá? Super indico. Um livro que te fez chorar nesse primeiro semestre. Gente, foi os dois, né? A Menina que Roubava Livros e Tudo que Deixamos Inacabado.
Como eu falei, foi um livro que... São livros que eu estava lendo no metrô e aquele bolo que forma aqui, você quer chorar de dor, porque sua alma tá doendo, seu corpo tá doendo, tudo tá doendo de sofrimento. Então foram os 2 livros que me fizeram chorar bastante esse ano. Um livro que te deixou feliz nesse primeiro semestre. Todos os favoritos, né? Tudo que deixamos inacabados, Harry Potter. Nossa, fiquei muito feliz de concluir a série, né? Eu concluí a série esse ano, acho que foi em janeiro ou fevereiro? Acho que foi em janeiro. Harry Potter, Relíquias da Morte. Eu fiquei muito feliz de ter concluído ele. Então, ele fica aqui o livro que me deixou feliz, Harry Potter. Melhor adaptação cinematográfica de um livro que você assistiu até agora, em 2025. Eu não assisti nada, tá? Eu não assisti nada, mas eu assisti bons filmes. Eu assisti Até a Última Gota. É um filme que eu chorei muito. E eu falei para minhas amigas, se eu chorei é para vocês chorar também. Vão assistir o filme Até a Última Gota. Não tem como não chorar, cara. Não tem como você... se você não chorar vendo esse filme, tem só um significado. Você não consegue ter empatia pelo próximo. E se você não tem empatia pelo próximo, você é um psicopata. Como diz os neurocientistas. Se você não tem empatia pelo próximo, você consegue sentir a dor do outro, você é um psicopata. Então, assista o filme Até a Última Gota. É um filme incrível, dolorido, com um plot que vai explodir sua cabeça e você vai chorar mais ainda. E a única coisa que eu assisti assim, que não é do meio literário, foi isso. Não assisti nenhum livro, nenhum filme de livro, tá? Sua resenha favorita desse primeiro semestre, escrita ou em vídeo? Olha, eu vou falar pra vocês. Eu não tenho, nenhuma que... Apesar que eu gravo pouco, né, resenha. Quando eu fazia lá no Instagram, que eu desativei o Instagram tem 1 ano e pouquinho... tinha umas resenhas lá que eu gostava bastante, por conta da foto, da produção, do texto. E pra falar assim, eu não tenho nenhuma resenha assim que eu gostei muito. Eu gosto de todas que eu faço. E as que eu faço, né? Quando eu faço. Eu gosto de todas. O livro mais bonito que você comprou ou ganhou esse ano é esse aqui. Eu ganhei de presente de aniversário. Sono Eterno das Margaridas. Essa capa, gente, parece um quadro. Se colocar lá na parede, fica belíssimo, né? Eu ganhei de presente de aniversário lá do cofrinho, do nosso cofrinho literário. Arrumou ela, filha? Oi, gente. Hoje a gente tá com a Rutinha, né? Lembra da Rutinha que eu falei que eu fiquei com a Rutinha o ano passado? O ano retrasado pra mãe estudar. Hoje ela tá aqui em casa, que a mãe precisou trabalhar. E a gente ficou com ela pra ajudar a mãe. Rutinha! Vem cá, Rutica! Vem aqui, titia! Vou mostrar ela pra vocês. Ela tá com o cabelo molhado. Tá com o cabelo molhado? Vem cá. Dá um oi aqui. Seca o cabelo dela. Oi! 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 É a Rutica! Tem que secar o cabelo dela bem, tá? Então, essa capa é linda, gente. Essa capa é um arraso. Apesar, eu tenho muita capa bonita na estante, mas pra mim, essa pergunta fica com essa capa, que essa capa fica com essa pergunta do livro mais bonito da minha estante. Olha isso. Gente, babá. Quais livros você precisa ou quer muito ler até o final do ano? Eu já fiz um vídeo aqui. Mas vou usar o secador. Tá. Eu já fiz um vídeo aqui, livros que eu quero ler muito esse ano de 2025. Mas assim, a lista muda. Por quê? Chegou livros novos. Livros de presente de aniversário. Tem muita coisa aqui. Então eu quero muito... Eu vou mostrar aqui pra vocês. Ui. Alguns, tá? Porque se você quiser ver todos os livros que eu quero muito ler ainda esse ano de 2025... Depois você assiste lá o vídeo, senão esse vídeo vai ficar gigante. Aí que eu ganhei de presente de aniversário alguns aqui. E eu quero muito ler Gulliver. As Viagens de Gulliver, do Jonathan Swift. Essa editora Penguin é muito linda, né? Eu gosto muito dessas capas clássicas. Olha que coisa mais linda. Já assisti o filme, mas eu fui ver uma resenha
Literatura Clássica, eles é daqui do YouTube. E ela fez uma resenha tão incrível sobre esse livro que eu falei, opa, eu quero ler. Aí eu também quero ler esse grande clássico, Oliver Twister, do Charles Dickens. Eu acho essa capa belíssima. E eu comprei ele lá na Editora Príncipes, com 50% de desconto. Também quero ler da Anne Brontë, A Inquilina de Windfell Hall. Essa capa é linda, maravilhosa, tá? Eu também achei a sinopse aqui muito interessante, né? Imagina ler isso aqui começo dos anos 90, que interessante. Também quero muito ler, porque eu fui desafiada, a empregada, minhas amigas falaram que eu não vou descobrir. Eu acho que eu não vou mesmo não, porque o outro ali eu errei tudo. Quero muito ler Empregada, que eu ganhei de aniversário, de presente de aniversário. Também quero ler muito, muito, muito ainda esse ano O Perfume, a história de um assassino. Eu já assisti o filme em 2017, 2018. E ele foi indicação de 2017 para ler e eu fui assistir o filme primeiro. Mas não tem problema, porque eu não vou lembrar muita coisa, porque é um livro, é um filme que eu assisti há muito tempo, tá? Apesar que eu lembro do final perfeitamente. Que final? Que final é aquele? Tá? Então eu quero muito ler esse. Quero ler também Salem, do mestre Stephen King. Quero fazer a leitura dele em outubro ali, né? No mês do Halloween, das bruxas, que eu adoro, 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 adoro. Adoro. Também quero ler um que chegou agora. Lançamento aí. Não cabe, filha. Tem que secar na secadora. Tem que secar na toalha. Atmosfera, lançamento aí. Quero também fazer a leitura. Também quero concluir a trilogia, né? Dessa série, essa trilogia dessa autora. Já separei ali o segundo para ler, né? E também depois eu quero concluir esse. E o lançamento dela, da agora, né? Que é A História da Minha Vida. Então também quero fazer a leitura dele. Tem um cardzinho aqui. E é isso, gente. 30 minutos de vídeo. Espero que vocês tenham gostado dessa tag doida literária. Cheia de roubadinhas. Eu roubei várias roubadinhas aqui. É novo por aqui, se inscreva no canal, ativa o sininho. E a gente se vê no próximo vídeo. Um super beijo no coração de vocês. Até a próxima. Tchau!